Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Graça e paz, pode se assentar. Você aqui em Santo André, pode se assentar. Graça e paz a vocês. Glória a Deus por cada um que está aqui. Estamos ao vivo agora, aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, em Santo André. Venha estar conosco às quartas-feiras, às 19h30. Quarta, 19h30 e domingo, às 18 horas. Quarta-feira nós temos um estudo bíblico, onde o nosso lema é Bíblia, papel e caneta. Porque se tiver escrito, eu creio. Quarta-feira, às 19h30, estudo bíblico em graça. Quarta-feira, às 19h30. E de domingo, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Domingo, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Amém? Então, venha estar conosco aos domingos, culto de louvor e adoração. Ministério Graça e Apostolado, uma vida melhor espera por você, tá? Você que me assiste no Facebook também, graça e paz. Você que me assiste pelo YouTube, graça e paz. Você que me assiste nos grupos de WhatsApp, graça e paz. Você que me assiste agora através do nosso site, www.graçaeapostolado.com, graça e paz também. Hoje nós temos mensagem inédita, quarta-feira, 10 de outubro de 2018, mensagem inédita. Bíblia, papel e caneta. O tema de hoje, graça sem apostolado é confusão. Esse é o tema de hoje. O Espírito Santo quer falar isso com todos. Com você que está aqui na igreja de Santo André, com você que está aí no WhatsApp, você que está aí na internet, você que está aí no Brasil, graça e paz especial aos grupos que estão se reunindo nas casas, Bauru, Manaus, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Rio de Janeiro, Macaé, graça e paz, Campina Grande, Paraíba, graça e paz, em muitos lugares também que as ovelhas estão se reunindo às quartas-feiras e aos domingos. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, abençoada Luzia também, não posso esquecer. Então, graça e paz, pastor Carlos Riomar em Ceará, Fortaleza, e muitas ovelhas estão se reunindo às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas, se reunindo para participar do culto ao vivo. Então, graça e paz a todos vocês. Amém? Graça sem apostolado é confusão. Diga comigo, graça sem apostolado é confusão. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 14, começando agora essa ministração profética e apostólica. O Espírito Santo vai nos exortar, nos admoestar, nos alertar, nos aconselhar, nos ensinar que graça sem apostolado é confusão. Cai fora. Nesses últimos dias, a graça, ou seja, a revelação da graça, tem se espalhado por todo o Brasil. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas é preciso entender que tudo que cresce rápido, por vezes perde a qualidade. Tudo que cresce muito rápido, consegue abaixar um pouquinho para mim? Tudo que cresce muito rápido, por vezes perde um pouco da qualidade. E o MGA, o Ministério Graça e Apostolado, nós prezamos pela qualidade da palavra, do ensino, da pregação, da igreja, do ministério, do congregar. Nós zelamos e prezamos e velamos pela qualidade. Nós nunca trabalhamos em prol de quantidade, mas em prol da qualidade.
Amém? Desde 1997, foi quando esse ministério começou em graça, março de 1997. Naquele tempo éramos só 4 apóstolos. 1997 só tinha 4 apóstolos. Dos 4, um morreu, o outro foi reprovado, um está no Rio de Janeiro e eu estou aqui em Santo André. Dos 4. Mas aí já passou em 97 para 2017, 20 anos. 2018, 21 anos. Nesses 21 anos, a graça cresceu muito, se espalhou para o Brasil. E por crescer muito, também cresceu em quantidade e perdeu um pouco de qualidade. Então, essa mensagem, essa ministração, para você ver, há 21 anos atrás, um minutinho só. Acho que é o ventilador ali. Há 21 anos atrás, éramos apenas 4 apóstolos, em 1997. Hoje, em 2018, somos incontáveis. Não dá nem para contar quantos pastores em graça, apóstolos em graça, pregadores, obreiros, pastoras em graça, não dá nem para contar. Depois de 21 anos, são incontáveis. E nisso, pegou alguns caminhos meio diferentes aí, dos ensinos de Paulo, da linha de Paulo, do raciocínio de Paulo. Tá bom, obrigado. Então, essa mensagem de hoje tem esse objetivo, de te fazer entender, de te explicar que a graça, ela é acompanhada do apostolado. Não adianta alguém falar, eu sou salvo, os famosos universalistas. Não adianta falar que você é salvo pela graça, mas salvo pela graça toda ovelha é. Mesmo sem conhecer a graça, mesmo sem conhecer a Bíblia, mesmo sem ter o apóstolo, salvo pela graça toda ovelha é. Tá bom assim, obrigado, Davis. Tá bom. Salvo pela graça toda ovelha é. Nossa, eu engasguei. Desculpa. Salvo pela graça toda ovelha é. A questão é que a igreja de Cristo, ela tem uma doutrina. Ela não é conduzida de qualquer jeito. Deixa ver o que vai acontecer. Não é assim. A igreja de Cristo, ela tem uma doutrina, ela tem uma direção, que é dada por Deus e confirmada pelo apostolado. Essa mensagem de hoje tem por objetivo te fazer entender que a graça, ela só é graça de fato, de verdade, com o apostolado. É um complemento. Amém? Está entendendo? Vamos ver aqui 1 Coríntios 14, então eu vou explicando melhor. 1 Coríntios 14, versículo 33. 1 Coríntios 14, verso 33. O tema de hoje, graça sem apostolado é confusão. Quando eu digo confusão, confusão doutrinária, bagunça, falta de direção, falta de organização. E a igreja de Cristo, ela é uma igreja organizada. Ela é um organismo e uma organização. A igreja de Cristo não é só um organismo. Ela também é uma organização. Se você ler o livro de Atos, daqui a pouco eu vou te mostrar, você vai ver organização entre os crentes. A igreja é organizada, não é de qualquer jeito. Daqui a pouco eu vou ler. 1 Coríntios 14, verso 33. Paulo disse, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Diga comigo, Deus não é Deus de confusão. Já começa por aí. Eu já vi confusão em algumas igrejas em graça. Já houve divisão, teve quem voltou para a lei. Já houve. Nesse ministério, graça apostolado, nunca. Estamos há 21 anos em graça, aqui nunca houve divisão, nunca houve briga, nunca houve contenda, nunca rachou a igreja, nunca rachou o ministério, porque nós estamos debaixo do apostolado, que é a perfeita direção de Deus para a igreja. Agora, onde tem a graça, mas sem apostolado, vai dar confusão. Porque as coisas de Deus, ela é ordeira, organizada,
já começa que Deus estabeleceu uma hierarquia divina para a sua igreja. Bem-aventurados que seguem, bem-aventurados que conhecem essa hierarquia, que hoje eu vou falar mais uma vez dela, para a igreja de Cristo. Bem-aventurado quem segue essa hierarquia, quem está submisso a essa hierarquia divina, que o próprio Deus estabeleceu para a sua igreja. Bem-aventurado os que estão seguindo essa direção divina. Mas há os que pensam como Coré. Há os que pensam como Coré. Basta, Deus não fala só com ele não, fala com nós também. Lembra de Coré? Coré era um homem que se rebelou contra Moisés e apareceu diante do povo e incitando o povo contra Moisés. Coré e mais 250 pessoas, seguidores de Coré. A pregação do Coré era essa: Deus não fala só com Moisés não. Infelizmente, hoje em dia tem isso também. Tem pessoas que parece que querem competir com a graça, né? Tem pessoas que parece que uns quer puxar para cá, outros quer puxar para lá, quando na verdade a igreja é uma só. Quem está entendendo? Mas parece que alguns não entenderam isso ainda. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Esteja aqui, esteja ali, esteja lá, essa igreja é uma só. E essa igreja tem um cabeça, que não é um apóstolo, que não é um pastor, que é Cristo. E esse Cristo estabeleceu uma hierarquia para a igreja dele. Por isso que eu disse que bem-aventurado quem está debaixo dessa hierarquia, que eu vou falar hoje, vou mostrar. Bem-aventurados que seguem essa hierarquia divina, de Deus, essa direção de Deus. Diga comigo, Deus não é Deus de confusão. Olha, se há uma coisa, é Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão. Se há uma coisa que eu não entro e nunca entrei, é em confusão. Confusão doutrinária, discussão, debates. Eu sou chamado para debates. Nunca fui em nenhum e não vou. Não me chame para debates que eu não vou. Se me chamar para pregar, eu vou. Para pregar, para ensinar, para ministrar. Mas para debater, nem me chama que eu não vou. Uma coisa é pregar, outra coisa é debater. Uma coisa é ensinar, outra coisa é debater. Uma coisa é ministrar, outra coisa é debater. Eu não fui enviado para debater. Eu não fui chamado para debater. Eu não fui ungido para debater. Eu fui chamado, eu fui enviado, eu fui ungido para ensinar. Quem está entendendo? Você viu Jesus debatendo com alguém? Só você ler a Bíblia. Vê se Jesus debatia com alguém. Ele pregava, ele ensinava, ele exortava, mas debater não. Ele falava, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E ele pegava e ia. Ele não obrigava ninguém a nada, ele não forçava ninguém a nada, ele não debatia com ninguém, ele nunca ficou tentando provar, não, porque Isaías disse, não, você tem que acreditar. Jesus nunca tentou provar nada para ninguém. Por isso que Paulo disse, segundo Timóteo 2, o Senhor conhece os que são seus. Por isso que eu não debato com ninguém, por isso que eu não discuto com ninguém, por isso que eu não empurro nada para ninguém, por isso que eu não forço nada para ninguém. Por quê? Segundo Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que são seus. Ele já escolheu, Ele já chamou, Ele já predestinou. Então Jesus disse em João 10, 27, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Não precisa discutir com ninguém, não precisa debater com ninguém. Quem entendeu? Porque Deus não é Deus de confusão, está escrito. Abra sua Bíblia aí em Tito. Vai anotando os textos, tá? Eu já li 1 Coríntios 14, 33. Abre aí, Tito. Paulo escreveu para Tito, do ladinho de Timóteo, do ladinho de Hebreus. Tito, capítulo 3. O tema de hoje, graça sem apostolado é confusão. Quando alguém te falar assim, eu estou em graça, então você pergunta, debaixo de qual apostolado? Amém? Quer que eu fale de novo? Você que me assiste, YouTube, Facebook, grupos de WhatsApp, pelo nosso site. Quando alguém te falar, eu estou em graça, eu vivo em graça, então você pergunta,
Você está debaixo de qual apostolado? Talvez a pessoa diga, de Paulo. Mas Paulo já morreu. Ela vai ficar vazio, né? Porque Paulo já morreu, vai ficar um buraco, não vai? Então, essa pessoa, essa ovelha, esse cristão, esse crente que disser que está debaixo da graça, para comprovar que ele está na direção de Deus genuína, ele vai ter que falar assim, não, debaixo do apostolado de X, Y, Z. Estão me entendendo? Por quê? Porque aí vai se encaixar com 1 Coríntios 3, verso 11, onde Paulo disse, veja cada um como edifica a obra, com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, feno ou palha. O que Paulo está dizendo? 2 obras, 2 tipos de obras. Estar debaixo da graça, e eu vou mostrar isso, inclui também estar debaixo de um apostolado. Por quê? Porque a graça, ela só é pregada, ela só é ensinada, ela só é ministrada através do apostolado. Eu costumo dizer, não existe graça sem apostolado. Graça sem apostolado é a ovelha nascer, crescer e morrer, que já é salva, sendo ovelha. Mas através do apostolado, o apostolado é quem reúne as ovelhas. E a reunião das ovelhas, o congregar das ovelhas, o ajuntamento das ovelhas, é chamado pela Bíblia de igreja. Que só o apostolado faz isso. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? A graça não faz isso. O que é a graça? A graça é o que Jesus fez por nós, nos deu a salvação. Pastor, eu não estou nem sabendo de nada, mas pela graça você é salvo. Pastor, eu estou sabendo, pela graça você é salvo. Pastor, eu nunca vi falar, pela graça você é salvo. Isso é a graça. Então o que é a graça? É o que Jesus fez por nós, você sabendo ou não. Porque não é salvo quem sabe, é salvo quem foi comprado pelo sangue de Jesus. Você entendeu o que eu falei? Porque muitos não sabem. Então não é salvo quem sabe que é salvo. Quantos estão lá fora que não sabem que é salvo? E porque ele não sabe, ele não é salvo? Não. Ele não é salvo pelo conhecimento que ele tem ou pela ignorância dele. Ele é salvo pela graça de Deus. Então o que é a graça? É o que Jesus fez por nós, ele já fez. Essa graça já foi dada. Sabendo ou não, entendendo ou não. A graça já foi dada. Está claro ou não está claro? Só que essa graça sem apostolado, ela é vaga. Porque quantos lá fora nasce, cresce e morre e não sabe de nada? Por isso que quando você chegar no paraíso, você vai encontrar pessoas que você nunca nem imaginou estar lá. Você? Mas você não era roqueiro? Bom dele falar assim, eu era roqueiro, mas era ovelha. Mano. Quem pegou essa? Mas você aqui? Mas você não era punk? Você não era sambista? Você não era artista de novela? Você não era apresentador? Ou apresentadora, sei lá? Você não era jogador de futebol? Eu era isso, mas eu era ovelha. E Jesus me comprou com o seu sangue. E pela graça eu era salvo. Por isso que eu estou aqui no céu, no paraíso. Sabendo, entendendo ou não. Essa é a graça de Deus. Tá claro? É preciso entender que a graça, ela não funciona a partir do momento que a pessoa fica sabendo. Não é assim que funciona a graça. Está claro ou não está claro? Porque vocês mesmos não sabiam de nada. Não é? Você não sabia de nada, mas você já era. Está claro? Você não sabia de nada, mas você já era salvo. Você não entendia, mas já era salvo. Você não sabia, mas já era salvo. Você não passou a ser salvo quando você ouviu. Você já era salvo. Você ouviu e entendeu por causa do apostolado. Sem o apostolado, a graça estava vaga. Sem o apostolado, não tem como estabelecer a igreja de Cristo. Está claro aí? Sem o apostolado, não tem igreja. Por quê? Fica uma ovelha aqui, uma ovelha lá, uma ovelha aqui, uma ovelha lá, dispersa. Mas o que é a igreja?
A igreja não é um aqui, um lá, outro acolá. A igreja, Jesus disse, onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome. A igreja é um grupo de pessoas que se reúnem. Grupo de pessoas salvas, eclésia do grego, que significa ajuntamento, agrupamento de salvos. Então, é o apostolado que ajunta. Está claro ou não está claro, hein? Só quem está entendendo. Por isso o tema da mensagem, graça sem apostolado, é confusão. Olha Tito 3, vou ler agora. Tito 3, verso 9. Tito 3, 9. Mas olha o que o apostolado diz, hein? Alô? Alô, é preciso separar o entendimento. Diga comigo, uma coisa é a graça, diga isso. Diga, outra coisa é o apostolado. Isso quer dizer o quê? O que eu vou ler em Tito 3, 9 não é graça, é apostolado. O que é apostolado? Instrução, direção. Quem está entendendo? O que é a graça? Diga, é o que Jesus já fez por mim. Diga, eu entendendo ou não? Eu sabendo ou não? Diga, a graça de Deus. É o que Jesus já fez por mim. Essa é a graça. E o que é o apostolado? Digo, o apostolado é o ensino do que Jesus já fez por mim. Em outras palavras, é o apostolado que explica a graça. Está entendendo? Sem apostolado é o quê? São meramente seres humanos, entre parênteses, ainda que ovelhas, que nasce, cresce e morre. Nasce, vira médico e morre. Nasce, vira policial e morre. Nasce, vira advogado e morre. Nasce, vira professor e morre. Nasce, vira empresário e morre. Nasce, vira rico e morre. Nasce, vira pobre e morre. Nasce homem, nasce mulher, cresce e morre. Isso não acontece com os seres humanos comuns? Mas é o apostolado que fala, ei, você crê em Jesus? Eu. Você que crê em Deus? Eu. Você é salvo? Eu. É o apostolado que desperta a graça na vida das ovelhas. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? É o apostolado que chama as ovelhas. Tito 3,9 é apostolado. Tito 3,9. Evita questões tolas. Questões tolas. Evita questões tolas. Olha, eu recebo cada pergunta que vocês nem imaginam. Eu recebo cada pergunta. Eu não vou falar de asno, já falando, né? Mas eu recebo cada pergunta que você não imagina que alguém faria tal pergunta. E eu recebo. Algumas eu fico escandalizado. Pergunta sem pé sem cabeça, pergunta que não tem cabimento, pergunta que eu falo, nossa, eu nunca pensei em perguntar isso. E as pessoas perguntam. Eu recebo muitas perguntas. Eu respondo a todas. Mesmo sendo de asno, eu respondo. Mas Paulo disse, evita questões tolas. Questões tolas. Ô pastor, olha, quantos passos Paulo deu para ir de Jerusalém até... eu vou saber quantos passos que ele deu, irmão. Como que eu vou saber isso aí? E são questões tolas. Quem está entendendo? Essas perguntas, questões tolas. Ô pastor, depois que Paulo almoçou naquele dia, será que deu dor de barriga nele? Porque eu estou vendo aqui na Bíblia, eu vou saber se deu dor de barriga em Paulo, irmão. Como que eu vou saber isso? Questões tolas. Tem cada pergunta que você nem imagina, hein? Então Paulo disse, evita questões tolas, genealogias e evita contendas. Evita debates acerca da lei. Por isso que eu não perco meu tempo com debate, com briga, com contenda, com teses teológicas. Debate sobre dízimo. Tem gente que fica na internet só batendo sobre dízimo, e debate. Eu tenho mais o que fazer, tá? Se ele não tem, eu não sei, mas eu tenho mais o que fazer. Toda pregação lutando contra o dízimo. Você não tem mais nada para falar? Só fala isso? É porque não tem revelação nenhuma, né? Só pode ser. Então, evita debates acerca da lei.
Você é contra? Você é pró? O que você acha? Como você vê? Eu não fui enviado para falar como que eu acho, como que eu vejo. Fui enviado para pregar, para ensinar e para ministrar. E o Espírito Santo testifica da minha pregação, da minha ministração e do meu ensino. Eu sou como uma ferramenta. Eu fui enviado para fazer isso. Então eu faço aquilo. Eu faço isso que fui enviado. E o Espírito Santo testifica. Mas sem debates, sem contendas. Quem está me entendendo o que estou falando aqui? Evita debates acerca da lei. O apostolado nos ensina isso. Alô, a graça não ensina isso. Porque o que é a graça? Diga, o que é a graça? É o que Jesus já fez por nós. Essa é a graça. Diga, o que é o apostolado? É o ensino sobre a graça. Então, em graça, o apostolado nos ensina. Está me entendendo? Que uma coisa é a graça, outra coisa é o apostolado. Quem está entendendo o que eu estou falando? O apostolado nos ensina, Tito 3,9, evite. Olhem para mim aqui. Eu fui chamado para ir no programa de televisão. Eu fui chamado para ir no programa do Luciano Gimenez, na Rede TV. E aí, não fui e não vou. Porque eu não fui chamado para pregar. Eu não fui chamado para ensinar. Eu não fui chamado para ministrar. Eu fui chamado para debater. E Tito 3,9 diz o quê? Evita debates. Você acha que eu vou cair nessa? Me chamaram para ir debater. E Paulo me disse, evita debates. Apóstolo, o que você fez com o convite? Não aceitei. Porque o apostolado diz, evita debates. Só quem está entendendo. Agora, se me chamar para pregar, eu vou. Se me chamar para ensinar, eu vou. Se me chamar para ministrar, eu vou. Se me chamar para orar, eu vou. Mas se me chamar para debater, eu não vou. Quem entendeu? Tito 3,9, evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Pastor, o que você tem a ver se a ovelha dizima a Deus ou se ela não dizima? O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver se a ovelha dizima a Deus? Eu não estou falando a homens. Se ela dizima a Deus ou se ela não dizima. O que você tem a ver com isso? Pega as 14 cartas de Paulo e vê se você vê Paulo debatendo sobre dízimo. Pegando no pé de ovelha que dizima a Deus. Pega as 14 cartas de Paulo, veja se você vê Paulo condenando quem dizima a Deus. Condenando. Dizendo que está debaixo de maldição, dizendo que não sei o quê, dizendo que não sei o que lá. Vê se você vê Paulo fazer isso. Pega as 14 cartas de Paulo e vê se você vê Paulo fazer isso. Estou te mostrando para que um pregador é chamado. Para pregar, para ensinar, para anunciar, para ministrar, não para criar debates e contendas. Só quem está entendendo? Coloca o dedo em Tito 3,9. Um homem de Deus foi chamado para anunciar a Cristo. Chamado para anunciar a Cristo. Anunciar a graça de Deus em Cristo. Você não tem nada a ver se a ovelha dizima a Deus, se ela não dizima. Sua função não é essa. Não existe um ministério de alguém que fica condenando quem dizima ou condenando quem não dizima. Isso não existe. Você está fora do foco, perdeu o foco, fora de rumo, sem direção. Porque o objetivo, a missão de um homem de Deus não é essa. A missão é anunciar a Cristo, a graça de Deus em Cristo. Quem está entendendo? E não está preocupado com quem dizima ou com quem não dizima. Essa não é a função de nenhum pregador na face da terra, porque não foi a função de Paulo. E Paulo disse, sede meus imitadores. E olhando para Paulo, eu nunca vi Paulo fazer isso. Só dá um sinal quem está entendendo. Pode aplaudir quem entendeu. Eu nunca vi Paulo fazer isso. Coloca o dedo em Tito. Diga, Tito 3,9. Diga, o apostolado me ensina
que eu devo evitar questões tolas, genealogias, contendas, debates acerca da lei. Diga, porque são coisas inúteis. Faz assim, ó, e vãs. Ou seja, coisa que não vai dar, hein? Não vai dar em nada, irmã. Você ficar discutindo sobre Moisés, sobre Davi, discutindo sobre a lei, não vai dar em nada. Não edifica em nada. O que edifica é quando a ovelha ouve que ela é salva. O que edifica é quando a ovelha ouve que o Espírito Santo habita nela. O que edifica é quando a ovelha ouve que ela já está perfeita em Cristo. Aí o Espírito Santo testifica e ela é edificada com gozo, com a glória de Deus. Isso edifica. Isso edifica. Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor. É o terceiro texto que eu vou ler. O tema de hoje, graça sem apostolado é confusão. Quantos que eu conheço que diz que está em graça? Eu conheço, no Facebook está cheio. Diz que está em graça, mas não está debaixo de nenhum apostolado. Não congrega em nenhuma igreja, porque ele fala que ele é a igreja. Isso é uma meia-verdade, né? É uma meia-verdade. Então, quantos que existe por aí que não congrega, não faz parte de nenhum ministério, não está submisso, não está em aliança com nenhum homem de Deus, e porque acha que ele é o templo do Espírito Santo, que não precisa ir num templo, e então, como Coré. Isso aí é síndrome de Coré. Essa novela é velha, hein? Esse filme eu já assisti na Bíblia. Eu já vi pessoas na Bíblia assim. Que incita o povo contra um homem de Deus. Incita o povo contra o ungido, contra a direção de Deus. Isso eu já vi na Bíblia. E o Coré se lascou. Não deu certo para ele não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Romanos capítulo 1, verso 5. Romanos 1. O tema de hoje, graça sem apostolado é confusão. Em outras palavras, não é aprovado por Deus. É isso que eu estou falando. É isso aí. Você vai encontrar alguém que vai falar assim, Deus já habita em mim. Eu sei que ela habita em você. Eu não estou falando disso aí. Estou perguntando se você já faz parte da igreja de Cristo. Isso que eu estou perguntando. O assunto é esse. Eu sou guiado por Deus. Você é guiado por Deus e um para cá, um para lá, outro para lá, e cada um... Como assim guiado por Deus? As coisas de Deus é ordeira. Você quer ler antes da lei? Quer ler na lei? Ou quer ler na graça? Eu vou te mostrar que as coisas de Deus é ordeira. Tem organização, tem ordem. Quando Noé saiu da arca, que baixou as águas do dilúvio, os filhos saíram da arca. Opa! Noé, vem aqui. Peraí. Reuniu a família e levantou um altar ao Senhor. Isso é Mateus 6, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Isso é ordem, isso é organização. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, olha, multiplicou, glória a Deus, opa! Peraí. Reúne o povo de 50 e 50 e começa a repartir. Isso aí é organização nas coisas de Deus. Não é de qualquer jeito, não é bagunça. Está claro ou não está claro, hein? Guarde essa palavra, Deus é um Deus ordeiro, organizado. Não é de qualquer jeito, não é assim. Assente de 50 e 50. Vamos lá, espera um pouquinho, vamos levantar um altar ao Senhor. Noé reuniu sua família, edificou um altar ao Senhor, orou, agradeceu. Depois, agora sim, então aí um vai para lá, outro para cá, e aí foi namorar, aí um casou, o outro comprou um terreno. Aí, mas primeiro isso aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Isso é direção. Romanos 1,5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Teologicamente, primeiramente teologicamente na letra, na palavra, esse recebemos é quem está falando. E quem está falando é Paulo. Então, teologicamente, Paulo está dizendo, eu, Timóteo, Tito, Filemão, Silas, Barnabé, nós recebemos a graça e o apostolado. Então ele não está falando de nós. Teologicamente ele não fala de nós.
Quando diz Efésios 2,8, pela graça sois salvos, aí diz respeito a nós. Mas Romanos 1,5, pelo qual recebemos, ele está falando deles. Quem está entendendo? Então, eles receberam a graça, o apostolado, no tempo deles. Agora, cabe a nós, no nosso tempo, no século 21, como eles, receber a graça, o apostolado. Está claro ou não está claro? Então, Paulo falando deles, Romanos 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência. Olha lá. Olha o tema de hoje, ó. Graça sem apostolado é confusão. Cai fora, hein? Cai fora de irmãos que falam que estão em graça, mas não congrega em igreja nenhuma, não pertence a ministério nenhum, não tem nenhum pastor, não tem nenhum apóstolo. Ele está sozinho, achando que ele é o único no mundo que sabe a graça. Ele está certo, todo mundo está errado, todos os apóstolos estão errados, toda igreja em graça ele vê defeito em todas, ele é o único, mas só que ele está sozinho. Quem está entendendo? Eu conheço gente assim, hein? No Facebook está cheio. Está cheio de pessoas assim, que diz que conhece a graça. Interessante que eu estou em graça há mais de 20 anos. E tem gente por aí que ouviu 2, 3 vezes e já quer ser mais que o apóstolo, que já está há mais de 20 anos em graça. Está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso aqui é uma admoestação. Ao mesmo tempo uma exortação. Em outras palavras, desperta tu que dormes. No dito popular, fique esperto, hein? Dito popular. Na Bíblia, desperta tu que dormes. Dito popular, fique esperto, hein? Fique esperto. Diz que está em graça sozinho. Não congrega igreja nenhuma, não congrega em nenhum ministério, não tem pastor, não tem apóstolo, porque fala que o pastor dele é Jesus. Já ouviu essas conversas aí? Fala que, não, Jesus que é o meu... Eu não tenho pastor. Fique esperto, cuidado, hein? Paulo era pastor. Os coríntios tinham um pastor que era Paulo. Os romanos tinham um pastor que era Paulo. Os gálatas tinham um pastor que chamava Paulo. Os efésios tinham um pastor que chamava Paulo. Todos na Bíblia tinham um pastor. E tem uns aí que usam um texto fora do contexto. A ninguém chameis de mestre. Já viu os que usam esse texto? Interessante, né? A ninguém chameis de mestre, mas em Efésios 4,11, Cristo colocou na igreja mestres. Então são pessoas que não conhecem a Bíblia. São pessoas que não têm a direção. Fique esperto, hein? Fique esperto, hein? Fica esperto. Romanos 1,5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então aqui em Romanos 1,5 tem alguns itens que quem de fato está em graça e na direção certa, vai ter esses itens aqui, ó. Ó, a graça anda junto com o apostolado. Não existe graça sem apostolado. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Não só a graça, mas também o apostolado. Está claro ou não está claro? Agora deixa Romanos 1 aberto. Abre Efésios 4, rapidinho. Tema de hoje, graça sem apostolado é confusão. Não é graça, é confusão. Cai fora. Tem que ter um apostolado. Você que pertence a um grupo de WhatsApp, quem que é o apóstolo responsável? Sou eu? É outro? Tem que ser alguém. O que é de Deus é ordeiro, é organizado. Alguém foi levantado por Deus. Foi Moisés? Não. Então é Josué. Não. Ah, então é Davi. Não. Então é Salomão. Não. Ah, então é Gideão. Não. Ah, então é Sansão. Então é Ezequiel, é Daniel, Isaías. Ah, é o apóstolo Paulo? É Pedro? Quem entendeu o que eu estou querendo dizer, hein? Não é assim não, hein? Não é assim não. O que é levantado por Deus, o que vem de Deus é organizado. Quem entendeu? O Espírito Santo está me lembrando aqui, eu já vou ler o Efésios 4. O Espírito Santo está me lembrando aqui, uma vez os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, nós vínhamos pela estrada e encontramos alguns aí que expulsavam demônios em seu nome. Quer que nós vamos lá mandar eles parar? Porque eles não seguem a gente. Lembra desse texto? Jesus disse: não, deixa eles. Quem não é contra nós, é por nós.
Mas vem aqui, eles não têm organização, hein? Lá é de qualquer jeito, né? Não tem pastor, não tem horário de culto, não se reúne para orar, não se reúne para louvar a Deus. Eles não têm organização, um para lá, um para cá, vira e mexe, sai discussão, sai contenda. Estão me entendendo? Estão lá. Paulo falou deles também. Vou ler primeiro Efésios, depois eu leio sobre isso. Efésios 4, não fecha o Romanos não, hein? Efésios 4:11. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que significa mestres. Efésios 4:11. E ele quem? Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos. Ora, se ele deu uns para apóstolos, Romanos 1:5, recebemos a graça e o apostolado, porque Cristo deu uns para apóstolos. Está claro? Quer ver como que as coisas se encaixam? Abre 1 Coríntios 12. Olha como que as coisas vão se encaixando. Os que falam que estão em graça, sozinho, não sabem montar esse quebra-cabeça. São radicais, são carnais, são intolerantes, só vê defeito nos irmãos, é ou não é verdade? Só vê defeito nas igrejas, é ou não é verdade? Não está cheio de gente que só vê defeito? Interessante, para você ver que não está debaixo do apostolado. Porque o apostolado, Colossenses 3, ensina o quê? Perdoai uns aos outros como Cristo perdoou, 2 Coríntios 5:16, não conhecer segundo a carne. Mas os que estão sozinhos, são radicais, intolerantes, eles só veem defeito e ficam jogando um contra o outro. E te coloca contra aquele apóstolo, e coloca você contra o outro pastor, e coloca você contra aquele outro irmão, porque o irmão não ora igual você, e coloca você contra aquele pastor, porque o pastor não é igual você, e fica jogando um contra o outro. É ou não é verdade? Graça sem apostolado é o quê? Confusão. Está cheio, está cheio. Facebook está cheio. Nesse mundo da internet está cheio. Corneteiros. Joga um contra o outro. Fica jogando aquele lá, mas aquele lá ora desse jeito. Não, mas eu tenho que orar assim. Mas aquele lá faz isso. Não, mas tem que fazer assim. E fica jogando um contra o outro. Você acha que você é de Deus, irmão? Você acha que Deus levanta alguém para fazer isso? 1 Coríntios 12. Olha como que as coisas se encaixam. Eu não estou dizendo que você tem que congregar aqui no Ministério do Apostolado, não é isso que eu estou falando. Não é isso, não estou dizendo, todo mundo sai, tem que vir. Não estou falando isso aí. Mas você congrega numa igreja em graça, que tem um apóstolo consagrado a Deus, chamado por Deus, então ajuda seu pastor, ajuda o seu apóstolo, edifica com ele, soma com ele, ajuda ele. É aqui? Então é aqui. Então me ajuda, soma comigo, ajude comigo. Eu estou querendo te dizer que você não pode ficar sem apostolado. Nem aqui, nem ali, sozinho e achando que agora eu descobri. Você descobriu o que, irmão? O que você descobriu? Eu vi um pastor que saiu da igreja de um apóstolo, amigo meu, para mim está batendo a cabeça. Espero que Deus toque no coração dele, que ele reconheça e se reconcilie com o apóstolo. Por quê? Estava com o apóstolo, auxiliando o apóstolo, numa obra aprovada por Deus, crescendo junto com o apóstolo, mas deu uma de Coré, achando que Deus falou só com ele, e que o apóstolo está cego, que o apóstolo está errado, aí começa a ver um monte de defeito. Aí saiu da igreja, saiu do ministério, e está aí batendo a cabeça. Para mim está batendo a cabeça sozinho, não tem fruto nenhum. Cadê a sua obra? Quem está entendendo? Quando Deus levanta alguém, tem caneta aí? Tem caneta, está sendo filmado, gravado. Quando Deus levanta alguém, quando Deus chama alguém, é para somar e nunca para dividir. E esse pastor dividiu com o apóstolo. Então eu não creio que ele foi chamado por Deus. Isso é a carne dele. A carne dele soberba, orgulhosa, presunçosa, altiva, que acha que é mais que o apóstolo, que é mais que o homem de Deus. Irmãos, eu creio que Deus chama,
Eu creio que Deus escolhe, eu creio que Deus levanta, mas nunca para dividir, sempre para somar. Tem alguém entendendo? Alguém dirá entre vocês que estão aqui: apóstolo, eu estou sentindo que eu fui chamado por Deus e eu quero pregar. Mas você quer pregar? Então vamos pregar junto. Não, eu tenho que sair daqui, para mim pregar. Você tem que sair da igreja para pregar? Você tem que sair do ministério para pregar? Está me entendendo o que eu quero dizer? Fé demais não cheira bem, hein? Pegou? Fé demais não cheira bem, hein? Então, Deus está te chamando, Deus está te levantando para você pregar. Eu estou sentindo que eu tenho que pregar. E você tem que sair da igreja para pregar? Você tem que sair do ministério para pregar? Você tem que dividir a igreja para pregar? Será que é Deus mesmo que está te chamando? Quem é que você entende o que eu estou falando? Está claro ou não está claro? Ué, eu sou um pregador. Se Deus está te chamando para pregar, então vamos trabalhar, vamos pregar. Vamos trabalhar junto, ué. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Não, eu tenho que ir sozinho. E vamos parar por aqui, eu estou saindo da igreja. Ué, mas você não vai pregar? Vou. Não, mas eu vou sair da igreja, hoje é meu último dia na igreja aqui, vou sair do ministério. Você está sendo chamado por Deus? Não estou entendendo esse chamado aí. Digam todos, a igreja é uma só. Quem está entendendo? 1 Coríntios 12, verso 28. Romanos 1,5 diz sobre obediência. Recebemos a graça apostolado para obediência. 1 Coríntios 12, 28. Coloca o dedo no 28, você vai ver como que um texto se encaixa em 3 textos ao mesmo tempo. Um texto se encaixa perfeitamente como que um quebra-cabeça. Um texto se encaixa em 3. Quer ver? 1 Coríntios 12, verso 28. A uns pôs Deus aonde que ele pôs? Na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Diga comigo, 1 Coríntios 12, 28. Mas o que diz Romanos 1,5? É o segundo texto. Recebemos a graça e o apostolado. Apostolado vem de qual palavra? Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolo. Apostolado vem de apóstolo. Certo? Vamos para o terceiro texto. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Está claro ou não está claro? Está claro que os 3 textos se encaixam? Dá um sinal se está claro. Diga Romanos 1,5. Coríntios 12, 28. Efésios 4, 11. Eu não falo que a igreja é uma só? Paulo falou isso com os romanos, depois falou com os coríntios, depois falou com os efésios. Eram pessoas diferentes de lugares diferentes. Mas diga bem forte, mas a igreja é uma só. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? A igreja é uma só. O que quer dizer a igreja é uma só? O que Paulo diz para os efésios é para os romanos. O que diz para os romanos é para os coríntios. O que diz para os coríntios é para os gálatas. O que diz para os gálatas é para nós. Porque a igreja é uma só. Está claro ou não está claro? Paulo nunca trouxe ensino que dividisse a igreja. Olha, irmão, quando Deus se levantar para pregar, você tem que romper com o pastor. Você tem que sair da igreja. Paulo nunca falou isso. Que a igreja é uma só. Falar para os romanos, falar para os coríntios, falar para os efésios é a mesma coisa. Porque a igreja é uma só. Aí o pastor que ia sair, que ia romper com o apóstolo, o pastor me mandou um WhatsApp, uma mensagem, dizendo que estava rompendo com um tal apóstolo. Que estava saindo do ministério, porque Deus estava chamando ele. Aí eu fui obrigado a falar. Falei assim, bom, se Deus está te chamando, então eu espero que você não lute contra o pastor, né? Contra o apóstolo, né? Eu não sou bobo, tá, irmão? Conversa essa, Deus está te chamando para você se levantar contra o pastor, contra o homem de Deus. Essa aí já é velha, já, né? Essa não, inventa outra que essa não cola mais, né? O pastor é um pregador da graça. O apóstolo é um pregador da graça. Deus está te chamando para você ir contra ele.
dizendo que Deus está chamando para você pregar, que você quer evangelizar. Você quer evangelizar, avisa o apóstolo e vai evangelizar. Amém? Não fomos chamados para isso? Não, mas ele teve que romper com o apóstolo, teve que sair do ministério, porque ele disse que Deus estava chamando ele. Aí não deu alguns dias, já começou a jogar carapuça para o apóstolo. Pregando contra o apóstolo, jogando contra o apóstolo. Ah, meu irmão, quem que você pensa que você engana? Quem que você pensa que você engana? Nunca me enganou. Não tem como enganar, porque eu não sou bobo, eu conheço a Bíblia. Vou falar mais uma vez. Quando Deus chama alguém, quando Deus levanta alguém, é para unir, é para somar e não para dividir. Amém? Agora, é verdade que se você está numa igreja da lei, pregando obras mortas, o seu pastor pregando obras mortas, rudimentos judaicos, nós somos gentios, pregando lei quando estamos na graça, aí é diferente. Eu estou falando de pastor em graça, um apóstolo em graça e um pastor em graça. Não tem motivo de dividir, porque a graça e o apostolado é a última revelação de Deus antes do arrebatamento. E isso é para todos. Isso é uma revelação. A graça e o apostolado é a última revelação de Deus na terra. Não vai ter outra, irmã. Você veio da Adventista, você veio da Batista, você veio da Quadrangular, você veio da Universal, você veio da Assembleia, você veio do Testemunho de Jeová, você veio do Pentecostal, você chegou em graça, acabou, não vai ter outra revelação. É o último nível, é a graça e apostolado, não tem outro. Não tem outro nível, é a última. Então, se você me disser que vai sair da graça e apostolado, para quê? Que não justifica, eu não vou acreditar. Eu já vou saber logo que você está na carne e não na direção do Espírito. Por quê? Porque a graça e o apostolado é a última revelação de Deus na terra. Não foi assim com Paulo? Não foi assim com Paulo? Paulo já era fariseu, Paulo já era sacerdote, Paulo já era conhecedor da lei. Quando Deus revelou para ele a graça e o apostolado, para onde que ele foi? Não tem outro lugar, irmão. Não tem mais. A graça e o apostolado é a última revelação de Deus na terra. Então, se você sair de uma igreja em graça, se você sair de um ministério em graça, dizendo que Deus falou com você, irmão, Deus falou com você, vai ajudar o seu pastor em graça. Deus falou com você, vai ajudar o seu apóstolo em graça. Vai somar junto. Se ele prega, prega também. Se ele ensina, ensina também. Não precisa dividir, porque se você já está em graça, não tem mais para onde ir, irmão. É só fazer a obra corretamente. Seja aqui, seja em outra igreja em graça. Eu não estou dizendo que tem que ser aqui. Tem outras igrejas em graça. Tem muitas no Rio de Janeiro. Em todo o Brasil tem outras. Então vai servir a Deus na outra igreja em graça. É aqui que Deus te chamou? Então me ajude, irmão. Pegue na minha mão, vamos trabalhar junto. Ah, que eu quero pregar. Nós temos aqui um ministério de evangelização. Eu quero evangelizar. Irmão, nós temos aqui no MGA Ministério de Evangelização. Eu dou as coordenadas, eu te dou a direção. Você não precisa errar. Não precisa andar na carne, nós temos a direção. Pastor, eu gosto de orar. Nós temos aqui o Ministério de Intercessão em graça. Pastor, eu gosto de louvar. Nós temos aqui o Ministério de Louvor e Adoração. Irmão, tudo que você quer e precisa aqui tem. Em graça tem. Você não precisa sair da direção de Deus. Quem entendeu? O problema é que alguns, quando recebem a graça, se acham exclusivos. E até mais que os apóstolos. Acha mais que os apóstolos. Você precisa entender o que é ser apóstolo. Apóstolo não é uma pessoa só que conhece a graça. Apóstolo é um ministério, é um chamado. Conhecer a graça é uma coisa, ser apóstolo é outra coisa. Está claro aí? Vou falar de novo. Uma coisa é conhecer a graça eximiamente de cor e salteado.
Outra coisa é ser apóstolo. Apóstolo é um chamado. Apóstolo é um ministério. Não tem como ser apóstolo se nunca foi pastor. Como que a pessoa vai ser apóstolo se nunca foi pastor? Do nada vai ser apóstolo? Agora, teve um caso, um pastor me chamou e falou assim: apóstolo, o que foi? Ele perguntou, ouviu. Comigo é assim. Não quer ouvir? Então não pergunta. Então não pergunta que você não ouve. Teve um pastor que me chamou e perguntou: apóstolo, o que você acha de eu ser consagrado a apóstolo? Primeiro que apóstolo não é uma consagração. Apóstolo é uma unção que só Deus pode dar. Nenhum homem pode dar. Ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Isso aí não é alguém que dá. Isso é um chamado. Isso é uma unção ministerial. Amém? Aí um pastor em graça, pastor. Só que saiu da lei esses dias. Saiu da lei há alguns meses, está achando que já é o Pelé em graça, né? Aí 200 anos de lei, vivendo de obras mortas, vivendo de rudimentos, vivendo de obras mortas. Condenação. Aí recebeu a graça através de mim, do meu apostolado, glória a Deus, até aí tudo bem. Passou alguns meses, apóstolo, o que você acha de eu ser consagrado apóstolo? Olhei para o Espírito Santo, posso responder? Pode. Falei para ele assim: quais os sinais e evidências que você tem de apóstolo? Alguém entendeu aqui? A pergunta é essa: quais os sinais, quais as evidências que você tem de apóstolo? Não soube o que responder. Aí sabe o que ele falou? Eu prego a graça. Eu falei: mas pregar a graça não quer dizer que você é apóstolo? Está claro ou não está claro? Digam assim: porque todos podemos pregar a graça. Diga: podemos e devemos. Só quem entende. O que pregar a graça tem a ver com ser apóstolo? Nada. Você consegue entender isso? Você pode pregar a graça para o seu vizinho, para o seu pai, para sua mãe, você pode pregar a graça em qualquer lugar, na igreja, qualquer lugar para pregar a graça. Pode ensinar a graça. Isso não quer dizer que você é um apóstolo. Está claro? Simples. Aí eu perguntei, e eu vou te provar que esse pastor estava na carne. Vou te provar. Ele perguntou: apóstolo, o que você acha de eu ser consagrado apóstolo? Eu falei para ele: quais os sinais e evidências que você tem de apóstolo? Aí ele falou: porque eu prego a graça e eles pregam a lei. Falei: mas esses dias você pregava a lei. Quais os sinais e evidências que você tem de apóstolo? Sabe o que ele fez? Me bloqueou. Por quê? Porque ele não quer ouvir Deus falar com ele. Ele quer fazer a vontade dele. Ele está achando que é legal ser chamado apóstolo. Ele está achando que ele vai receber algum dinheiro, alguma coisa em ser chamado apóstolo. Não vai receber nada, irmão. Apóstolo não é uma profissão. Apóstolo é uma unção ministerial que se encontra em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolo. Coríntios 12:29. São todos apóstolos? São todos profetas? Irmão, eu nunca pensei em ser apóstolo, nunca pedi para ser apóstolo, não orei para ser apóstolo, nunca fui atrás, eu não sabia de nada. O Espírito Santo se manifestou em mim e me ungiu como apóstolo, através da unção apostólica, ou seja, o entendimento que Paulo tinha e me colocou para organizar a igreja. Eu já era pastor, eu já era profeta, eu já era evangelista, eu já era mestre. Não, eu não fui dormir cru e acordei apóstolo. Eu já era pastor há 5 anos, eu já era profeta, eu já era evangelista, eu já era mestre na palavra. Mas eu nunca pedi, nunca orei, nunca busquei nada. E um dia o Espírito Santo se manifestou em mim com a unção apostólica, ou seja, me fez entender e compreender o que Paulo entendeu e compreendeu. E como eu já era pastor e já dirigia uma igreja, eu comecei a trazer o apostolado para a igreja. Eu não comecei do nada. Mas as pessoas parecem ou pensam que vão ganhar dinheiro se chamado apóstolo. O pastor não tem uma igreja, está sozinho. Apóstolo, o que você acha de ser consagrado apóstolo?
E eu queria falar pra ele assim, se é ao vivo, cara a cara. Mas por que você quer ser chamado apóstolo? Você vai ganhar o quê nisso aí? Quem está entendendo? Não. Aí eu só falei isso. E não ofendi em nada. Porque se você me falar que é mecânica, eu tenho um carro. Você é mecânica? Quais sinais e evidências que você é mecânica? Deixa eu ver suas unhas. Nossa, esmalte limpinho. Ué, como que você é mecânico? O mecânico tem a mão como, ô Pedra? Como que é a mão do Gil? Vai lá ver as unhas dele. O cara vai no casamento com a unha cheia de graxa. Porque não tem como limpar. Por mais limpo que seja o mecânico, ele trabalha a semana inteira. O casamento é no sábado, ele trabalha sábado de manhã à tarde, o casamento é à noite. Como que a unha vai estar limpinha? Como brilhando? Não tem como. Ele é mecânico há 30 anos. Os dedos, a unha. Então você é mecânica? Quais sinais e evidências que você é mecânica? Só quero saber isso. Não estou te ofendendo em nada. E eu falei para o pastor, qual sinal e evidência que você é apóstolo? O cara ficou louco comigo, me bloqueou. E não respondeu. Fala para o seu irmão, porque não é apóstolo. Diga para ele, porque não tem chamado de apóstolo. Diga, ele quer ser apóstolo. Para quê? Eu não sei. O que ele vai ganhar com isso? Eu não sei. Porque não ganha dinheiro para ser apóstolo. Não ganha dinheiro, não fica mais bonito. Você recebe a perseguição. É mal falado, é criticado, é mal interpretado, é perseguido, é caluniado, é chamado de anticristo, é chamado de herege. Eu não sei por que ele quer ser chamado de apóstolo. Levante um dedo. Diga, Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Diga, Coríntios 12, 28. A uns, Deus mesmo colocou na igreja. Primeiramente apóstolo. Diga, Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Diga, Romanos 1,5. Coríntios 12, 28. Efésios 4, 11. E se estiver escrito, eu creio, é assim que nós vivemos. Agora, abre Filipenses. O tema de hoje, graça sem apostolado, cai fora que é confusão, hein? O cara está sozinho, está em graça sozinho. Cai fora que é confusão. Não está debaixo de nenhum apostolado, nem meu, nem de ninguém. Cai fora que é confusão, irmão. Grupos de WhatsApp em graça. Quem que é o apóstolo desse grupo? Não tem. Irmão. Cai fora que é confusão, hein? Eu só quero poupar vocês. Amém, abençoados? Só poupar de tribulação boba que não vale a pena. A igreja de Cristo, ela é organizada. Primeiro texto que eu li, porque Deus não é Deus de confusão, irmãos. Está claro ou não está claro? O que tem de grupo de WhatsApp aí sem direção, diz que está em graça, mas fala palavrão, xinga, põe mulher pelada, e discute, e debate. Ô, abençoado, diga bem forte, Deus não é Deus de confusão. Filipenses. Quem já achou Filipenses 1, depois de Efésios? Filipenses 1. Agora é verdade que existe isso aqui, ó. Filipenses 1, versículo 15. É verdade que existe aqui. Filipenses 1,15. Verdade é que também circule na sua Bíblia e diga, alguns. Graças a Deus que não são todos, né? E eu não estou no meio desses alguns aí. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a graça. Cristo quer dizer graça. Amém, abençoados? Cristo quer dizer graça. Alguns pregam a graça por inveja. Pastor, apóstolo, irmão, deixa eu falar baixinho aqui. O que tem de pessoas que têm inveja de mim não está escrito no gibi. Mas como que você lida com isso aí, apóstolo? Eu finjo que não estou vendo. Dou uma de besta, dou uma de mané. Tem pastor que tenta puxar meu tapete. Mas pastor, até em graça. Pelo menos diz que está em graça. Tem pessoas que têm inveja de mim. Só sabia disso? Tem pessoas que têm inveja de mim? Que vergonha, né? Não é vergonha falar isso? Sendo que, Gálatas 5,19, inveja é uma obra
Da carne. Então quer dizer que o pastor está na carne, porque a inveja é obra da carne. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a graça por inveja, porfia, mas outros, circule na sua Bíblia, diga, mais outros. Paulo está falando de dois tipos de pessoas, tá? Dois tipos. Alguns pregam por inveja, mas outros de boa mente, né? Graças a Deus eu prego de boa mente. Um dos meus objetivos é ajuntar o povo de Deus, reunir as igrejas em graça, unidade da fé, unidade do Espírito. É um dos meus objetivos. Quer dizer, isso aí é ter uma boa mente. Mas tem gente por aí que está só puxando o tapete, abençoado. Vocês não sabem da missa 1/3, hein? E tem gente puxando o tapete, escorrega aqui, puxa com tudo e toma escorregado. Quando eu vou ver, tem um cara puxando o tapete lá atrás. Para ver se eu caio, né? Não sei. Tem isso também, infelizmente. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a graça por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Filipenses 1,17. Aqueles, contudo, anunciam a graça, Cristo quer dizer graça, anunciam a graça por contenda. Nossa, que vergonha, coisa feia, né? Filipenses 1,17. Alô, mas isso aqui já acontecia no tempo de Paulo. Está vendo? Filipenses 1,17. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente. E eu conheço aí uns em graça que não são sinceros, hein? Estão no Facebook, cornetando, tentando queimar a obra do outro, jogando um contra o outro. Eu conheço, hein? Não mexe comigo não, que eu falo o seu nome a qualquer hora, hein? Não mexe comigo não, hein? Me deixa quietinho aqui que tudo bem. Se mexer comigo, eu coloco o seu nome na rede, todo mundo saber o que você já tentou fazer com o Ministério Graça e Apostolado. Fica quietinho por aí, não mexe comigo não, hein? Você não mexe comigo, eu não mexo com você. Se mexer comigo, eu coloco o seu nome aqui na rede, aí você vai ficar só. Já está sozinho, né? Já não tem voz. Aí vai ficar sozinho mesmo, só você e a mulher. Namorada, sei lá o que é. Então não mexe comigo não, hein? Já tentou queimar o ministério, já tentou distorcer minhas pregações. Lembra que não deu certo? Então não mexe comigo que eu não mexo com você. Como é que um pastor vai pegar a minha mensagem e tentar distorcer para outro pastor? Falando coisa que eu não falei. Aí eu peguei a mensagem e falei, tá aqui, ó, vê se eu falei isso. Ora, se eu não falei, então por que ele está falando? Tentando me queimar. Quem está entendendo? Que vergonha ter que falar isso, né? Mas infelizmente os anjos são revestidos de carne. Vamos de novo? Infelizmente os anjos são revestidos de carne. Hebreus 2,14, não está escrito? Visto que os filhos, né, participam, o anjo está revestido de carne. Isso aí é o quê? Essa competição boba. Essa inveja boba é o quê? Não é carne isso aí? Por que ele não vai pregar a graça lá, eu prego aqui e vamos trabalhar junto? Não, tentando, sabe por quê? O que é isso aí? As obras da carne são conhecidas, as quais são, Gálatas 5,19. Tem que falar isso, é uma vergonha, mas Paulo até escreveu, Pedro. Eu estou falando para alguns, e Paulo que escreveu para o mundo inteiro saber disso. Filipenses 1,17. Aqueles, contudo, anunciam a graça por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição nas minhas cadeias. Mas que importa? Filipenses 1,18. Fazer o quê, né? Contanto que a graça... Eu não gosto dessa versão nessa frase, porque essa versão aqui dá um outro sentido. Você quer ver? Filipenses 1,18. Que importa? Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado. Não é de qualquer modo. Uma outra versão diz, de algum modo. Amém? Nessa versão, por isso que eu tenho 51 Bíblias, porque nessa versão... Oi? Então, nessa versão, eu não gosto de Filipenses 1,18, porque não parece que é de qualquer jeito, de qualquer modo.
Mas não se pode pregar de qualquer modo. Não se pode pregar de qualquer jeito. Tem muitos modos de pregar, mas não é de qualquer modo que se prega. Então, isso aqui não foi, isso aqui é uma tradução, tá? Nessa tradução de Filipenses 1:18, no verso 18 eu não concordo com essa tradução. Porque uma outra tradução diz de algum modo. Ficaria assim, ó, Filipenses 1:18. Mas que importa? Contanto que Cristo de algum modo, pegou? De alguma maneira, se é cantando, se é tocando, se é orando, se é com CD, se é com apostila, se é pela internet. Diga comigo, de algum modo. Diga, não de qualquer modo. Entendeu a diferença? Não dá uma conotação, de qualquer modo. Filipenses 1:18. Mas que importa, contanto que Cristo de algum modo seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, pois sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito Santo de Jesus. Ou seja, é verdade, né? Um prega de um jeito, outro prega de outro jeito, um prega por inveja, outro prega com sinceridade, mas na verdade sempre vai ter alguém que vai crer e o Espírito Santo vai operar. Mas isso não quer dizer que a forma que está pregando está correta. Porque uns edificam com ouro, prata e pedras preciosas, e outros com madeira, feno e palha. A verdade é que Paulo disse que a obra de cada um manifestará, porque o dia demonstrará a obra de cada um. Quem entendeu? Deixa eu ver meu horário aqui. Para terminar, 1 Coríntios 4, abre aí, estou terminando rapidinho. Vamos ver se dá tempo de ler mais uns 2 textos. 1 Coríntios 4, o tema de hoje, diga comigo, graça sem apostolado. É o quê? É confusão, abençoado. Por isso que eu vou ler 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, tenho mais alguns minutos para terminar. Coríntios 4, versículo 6. 1 Coríntios 4, verso 6. Paulo disse, ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Sublinha na sua Bíblia. Diga, não ir além do que está escrito. O problema da graça sem apostolado é que alguns querem ser apóstolo ou se passar por apóstolo, sem ter sido chamado. E aí cria confusão e leva o povo a andar sem rumo, sem direção. Um vai para lá, um vai para cá, um se escandaliza, o outro já não quer mais saber porque está escandalizado, porque um fala uma coisa, outro fala outra, um persegue, o outro não sei o quê. Então vira uma bagunça, né? Entendeu? 1 Coríntios 4, verso 6. Por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não pode ser a favor de um contra o outro. Se nós somos pregadores da graça, como que vai estar um a favor de um contra o outro? Só se o outro fizer palhaçada, estiver andando na carne, fora da palavra, fora da direção de Deus, aí é diferente. Mas se estão anunciando a Cristo, como é que vai estar um contra o outro? Quem entendeu? 1 Coríntios 4, verso 7. Pois quem te faz diferente? Quem? Por que você é melhor? Quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesse, por que te glorias? Como se não o houveras recebido. Já estáis fartos. Coríntios 4, 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E oxalá reinasseis mesmo, para que também nós reinemos convosco. Paulo está dizendo assim, ó, está vendo você sem o apostolado? Você já está inchado, você está achando que já sabe tudo, não precisa mais de apóstolo, não precisa mais congregar. Não tem gente assim? Tem ou não tem? Não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais ir em reunião de oração, não preciso mais congregar. Não tem? Coríntios 4, verso 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Ou seja, você nem precisa de apóstolo. O negócio está nem de apóstolo, não precisa nem congregar, hein? Coríntios 4, 8. Oxalá fosse assim mesmo. Diga comigo, mas Deus deu uma direção para a sua igreja. Diga, a uns estabeleceu Deus na igreja.
primeiramente apóstolos. Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, mestres. Digam, 1 Coríntios 12, 28. Diga, foi assim que Deus estabeleceu. Olhem para mim. E eu não ouso mudar isso. Eu não ouso mudar nisso. Eu não ouso. Eu sou apóstolo para vós, pela vontade de Deus. Mas se eu não fosse, eu estaria sentado e alguém seria apóstolo. Como apóstolo, eu trago o apostolado. Se eu não fosse apóstolo, eu estaria submisso ao apostolado. Por causa de Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Se eu não fosse apóstolo, eu estaria submisso ao apostolado. Por quê? Coríntios 12, 28. Porque a uns colocou Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Se eu não fosse apóstolo, eu estaria submisso. Por quê? Efésios 4:11. Porque Ele mesmo deu uns para apóstolos. Se não sou eu, então eu sento e vou receber o apostolado. Quem consegue entender isso? Glória a Deus pela sua vida, então. Porque essa é a graça e esse é o apostolado. Estou terminando. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Tema de hoje: graça sem apostolado é confusão. Hebreus 13, verso 17. Isso aqui é apostolado de Paulo. Hebreus 13, 17. Quem achou, diga amém. Hebreus 13, 17. Olha o que o apostolado diz: obedecei a vossos guias. Uma outra versão diz, a versão mais antiga: obedecei aos vossos pastores. Alguma aqui diz a vossos pastores? Levanta a mão se a sua diz. Diz? Obedecei aos vossos pastores? Então, a versão Bíblia Vida diz: obedecei, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores e submetei-vos a eles. Está claro ou não está claro? Alô, deixa eu explicar isso aqui. Submetei-vos a ele não quer dizer que você tem que me avisar que hora você vai dormir, irmão. Tem gente que me manda mensagem no WhatsApp: ô apóstolo, estou indo dormir agora, tá? Ô irmão, vai dormir a hora que você quer, irmão. Você não precisa me falar isso. Está percebendo? Submissão ao apostolado é outra coisa. Submissão ao apostolado é você ser meu imitador. Pregar o que eu prego, ensinar o que eu ensino, agir como eu ajo, minha intenção, minha fé. Você não precisa me falar: ô apóstolo, eu vou comer uma pizza amanhã, o que você acha, hein? Eu pego de calabresa ou eu pego só de mussarela? Dá um sinal quem está entendendo. Isso não é submeter aos vossos pastores. Está claro? Está entendendo? Pra você não interpretar errado. Submissão não tem nada a ver com carne, irmão. Ô pastor, eu quero namorar com a Maria, o que você acha, hein? Tem a Maria, tem a Joana. Eu não acho nada, irmão. Isso é problema seu. Isso não é submissão, irmão. Quando Paulo fala submetei-vos a eles, submetei-vos ao apostolado. Claro. Você dorme a hora que você quer. Come a pizza que você quiser comer. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores, submetei-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Submeter ao homem de Deus. Cuidado com gente que não submete a ninguém, hein? Quem entendeu, levante a mão. Cuidado com pessoas sozinhas, hein? É, porque eu recebi a graça, eu entendi a graça. Você congrega onde? Não, não preciso congregar. É você? Não preciso de ministério. Não me ajunto com ninguém, porque Deus falou comigo. Cuidado com pessoa sozinha, hein? O apostolado ensina, diga, submissão. Diga, ao homem de Deus. Isso é um princípio bíblico, irmão. Não é nenhuma questão da graça, hein? Porque Abraão, antes da lei, submeteu a Melquisedeque, antes da lei. Josué, na lei, submeteu a Moisés. E por aí vai. Está claro ou não está claro? Paulo submeteu a Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, submissão, diga submissão. Submissão é um sinal e evidência de que o crente, de fato, está debaixo do apostolado. Agora, ele está sozinho e tirando você da igreja. Não vai mais lá não. Você está congregando ainda. Você está lá ainda. Irmão, cuidado com isso aí, hein? Isso aí é a serpente falando, hein? 2 Coríntios 11. Eu temo que os vossos entendimentos, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Isso é a serpente falando, hein?
Alô? Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores, submetei-vos a eles, eles velam por vossas almas. Alô? Quando fala obedecer a vossos pastores, é o pastor em graça, né, abençoado? Não é o pastor que está pregando errado, né? Está claro ou não está claro? Ah, apóstolo, mas eu estou numa igreja da lei, o pastor está mandando eu tomar o suco com o meu pão, eu tenho que submeter? Claro que não, porque ele está ensinando errado, ele está ensinando judaísmo para os gentios, então você não tem que submeter. Paulo está falando para quem já vive em graça, Romanos 1,5, para quem já recebeu a graça e o apostolado, alô? Aí você vai submeter, porque ele tem a verdadeira direção, amém, abençoados? Você não precisa comer a hóstia, tá? Ai, apóstolo, é que eu passei na frente da igreja católica e o padre, vem aqui, ele me deu a hóstia, eu tenho que comer. Você não tem que comer nada, irmão. Obedecer vossos pastores, pastores que conhecem a graça, que estão debaixo do apostolado. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Terminando, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores, submetei-vos a eles, eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Na obrigação, na forçada, na condenação, ameaçando. Não, irmão. Com amor. Quem recebe com amor? Tenho mais 2 textos de 1 minuto para terminar. Corre para 1 Coríntios 5. Eu tenho que terminar esses textos. Tenho mais 3 minutos ainda. Vou terminar em 1 minuto e meio. Vou bater o recorde de hoje. 1 Coríntios 5. Tema de hoje. Graça sem apostolado é confusão. E eu estou fora, irmão. Romanos 1,5. É até o nome do ministério. Eu recebi a graça e o apostolado. Aliás, graça e apostolado, firmado em Romanos 1,5. 1 Coríntios 5, quem já achou, diga amém. Verso 11. Olha a instrução do apostolado. 1 Coríntios 5, verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis, hein? Está claro ou não está claro? Eu não falei que o apostolado é direção, é instrução? Coríntios 5, 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão. Às vezes fala até graça e paz, chama de abençoado, que agora virou moda, né? E aí, abençoado? Ô abençoado! Ô abençoado! Não virou moda? Fique esperto, hein? Fique esperto, irmão. Fique esperto, hein? Fique esperto, hein? Quem recebe? Coríntios 5,11. Agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for. Olha o sinal negativo. Devasso, que anda em libertinagem, devassidão. Diz que é crente, diz que é ovelha, diz que é salvo, diz que está em graça, mas é devasso. Anda em libertinagem carnal. Cuidado, hein? Não se associe com aqueles que dizendo-se irmão for devasso ou avarento. Nunca semeia, nunca faz o bem. Só quer ganhar, mas ele não quer dar nada. Ele é avarento. Idólatra. Precisa ver qual o tipo de idolatria, hein? Que a idolatria se ramifica, né? Idólatra ou fofoqueiro, maldizente, jogando um contra o outro, só fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal do apóstolo, fala mal da pastora, fala mal da irmã, fala mal da igreja, fala mal do ministério, ele só não fala mal dele. Está claro ou não está claro? Cuidado, hein? Não se associe com aquele maldizente ou beberrão. Não tem moderação, né? Não tem controle, né? Ou roubador. Diz que é irmão, mas é devasso. Diz que é irmão, mas é avarento. Coríntios 5,11. Diz que é irmão, mas é idólatra. Diz que é irmão, mas é maldizente, só fala mal das pessoas. Diz que é irmão, mas é beberrão. Diz que é irmão e é trapaceiro. Roubador. Paulo disse, esse é o apostolado. Com o tal, nem ainda comais. Quem recebe? Esse é o apostolado. Nem ainda comais quer dizer, nem se envolva, irmã. É fofoqueiro, falador mal de pastor, de apóstolo, nem se envolva. Não anda nem junto. Está claro ou não está claro? E o último texto para fechar com chave de ouro, Romanos, capítulo 16. O tema de hoje foi, graça sem apostolado é confusão.
Último texto, Romanos 16. O que diz Romanos 1,5, hein? Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé. O último texto hoje, Romanos 16, coloca o dedo no verso 19, para terminar a reunião. Romanos 16, 19. A vossa obediência é conhecida de todos. Quem recebe essa palavra? Obediência, Romanos 1,5, Romanos 16, 19, submissão, Hebreus 13, 17, que eu li hoje. A vossa obediência seja conhecida de todos. Quem recebe essa palavra? Me permite orar por vocês? Me permite orar por você na internet? Levante sua mão direita, feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Senhor, para a tua glória, eu levanto mãos santas, que não tem ira e nem contenda, para orar, para interceder pela tua igreja, pelos teus escolhidos, pelas tuas ovelhas, pelos teus filhos, que em Cristo, que em graça, recebem um apostolado em todo o Brasil e quiçá em vários países, para a sua glória. A minha oração e a minha intercessão é para que eles não andem em confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Por isso, Senhor, que todos recebam a tua graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, para que os anjos possam estar em favor da tua igreja, em favor dos teus filhos, em favor das tuas ovelhas. Anjos estejam ao seu favor, para que todas as coisas de fato colaborem para o seu bem, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graça e paz, abençoados. Graça e paz.